Eu acho que o problema da seleção brasileira principal é técnico, né? Treinador. E qual a solução? Qual seria Um a solução? estrangeiro. Quem? Esse é Jo- o grande problema. Jorge Jesus, talvez? Perderam a oportunidade, né? Ah, Antes do Fernando Diniz, antes dele ir pro futebol saudita, era a hora, né? Ali teve um momento que ele estava sem clube, a CBF hesitou e não foi atrás. Até na época, uma pessoa da CBF me falou: galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Ering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Ering, tá bom? É, eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Ering, né, tradicional, mais tradicional que a Ering não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Cara, tem muita coisa que eu quero falar contigo aqui. Eu não vou conseguir falar tudo. Eu quero perguntar pra você então sobre seleção brasileira. Você acha que você vê dentro da seleção alguma saída para o que a gente está enfrentando hoje em dia? A tua também, a minha fala, a tua fala também, né? quieto aí. Por exemplo, eu tava. Existe uma tese que, inclusive, o Rica Perrone defende muito, que ele diz o seguinte, né? Que eu vou ler aqui para não errar. A tese é que se o jogador do seu auge, 26 anos, está no time pequeno na Europa, é sinal de que ele não é tão incontestável assim. O mercado vê ele como jogador de time pequeno. Então, por que que os analistas têm que ver ele como solução indiscutível? O futebol brasileiro, a qualidade do futebol, você falou do Rafinha, falou do Vinícius Júnior, falou, enfim, de alguns jogadores, mas num todo, você acha que a qualidade do futebol brasileiro, ela diminuiu ao longo desses anos, ao ponto da gente ter, é, enfim, convocados do Southampton, sei lá, dos outros times menores na Europa, ou você acha que isso não tem nada a ver? Não, acho que o que mudou foi a distribuição dos jogadores, né? Os jogadores agora se espalham por mais clubes do que no passado, né? Então você tem um jogador, às vezes, bom, jogando num time menor, Uhum. e de repente, assim, ele não é. Ele, por exemplo, você pega um cara, o cara é um volante, ele joga num time pequeno, na Europa. Sim. Por quê? Porque ele concorre com os volantes de todas as nacionalidades. E existem melhores do que ele, mas, de repente, entre os brasileiros, não tem ninguém muito melhor do que ele. Exemplo, André, do Fluminense, agora no Wolverhampton. Estou nem falando do João Gomes. Eu acho o André melhor que o João Gomes. Eu acho que tem mais recursos que o João Gomes. O João Gomes é mais pitbull mesmo, mod, vai, então eu Uhum. acho ótimo. Mas acho que o André tem mais recursos jogando. Uhum. Acho, tá? O Danilo, que era do Palmeiras, foi pro Nottingham Forest, que está fazendo uma campanha absurda, terceiro colocado da Premier League, mas é um time, tornou um time menor, pode já ter sido até campeão europeu, no passado remoto. Eu acho que é a distribuição mesmo dos jogadores é que mudou. Eu acho que o problema da seleção brasileira principal é técnico, né? Treinador. E qual a solução? Qual seria a Um solução? estrangeiro. Quem? Esse é Jo- o grande problema. Jorge Jesus, talvez? Perderam a oportunidade, né? Ah, Antes do Fernando Diniz, antes dele ir pro futebol saudita, era a hora, né? Ali teve um momento que ele estava sem clube, a CBF hesitou e não foi atrás. Até na época, uma pessoa da CBF me falou: a gente teme um pouco, o temperamento dele e tal. E a mesma coisa do Abel Ferreira, me falaram isso. Temperamento muito explosivo, os coisa dois e foram tal. cogitados na seleção? Assim, que os nomes não cresciam em função disso, Tá. que havia uma certa resistência interna e tal. E aí eles foram no Ancelotti, naquela história que até hoje, né? E foi o Diniz, não deu certo, e depois o Dorival. E eu acho que o Dorival está meio perdido, ele não conseguiu ainda, não sei se ele tem um tamanho como técnico para treinar na seleção brasileira, cara, é muita cobrança, a expectativa é muito alta, né? É muito alta. E isso foi criado até pela CBF, né? A Sim, CBF que colocou uma época lá com a patrocinadora, ela joga bonito na camisa aqui. sim, sim, Então, sim, sim, sim. você que está trazendo para você essa responsabilidade. E a Sim. história também, né? Porque existe essa coisa, o Brasil, o futebol. E não é mais assim, né? O maior driblador da Premier League há alguns anos era o Hazard. O Hazard é um belga. De Bruyne Lourão lá, daquele jeito lá, um jogador super técnico, sabe? O Haaland, centroavante, que é forte, grande, cheio de recursos. Surgiram, atleticamente, os caras evoluíram. Formas de Tem a jogada também. miscigenação, É. né? Hoje você tem jogadores de raças diferentes ocupando vagas em seleções que só tinham jogadores brancos. Isso ajudou os caras. Você ter mais jogadores pretos no time, claro que é bom.
Lógico. Claro que é bom. Lógico. Porque você tem... Porte físico. Porte físico, Sim, tudo. O Pelé, o maior deles, era um jogador preto. Sim. Então, assim, isso tem uma série de coisas que mudaram no futebol, na minha visão. E eu acho que o futebol brasileiro, os técnicos, ficaram parados no tempo. Tanto que os estrangeiros chegam aqui e se destacam, né? O Felipe Luiz, quando surge agora, para quem torce pelo futebol brasileiro também, além do time, pensa, pô, um técnico brasileiro, será que esse rapaz vai vingar e tudo? As pessoas criam até uma expectativa. Né? Mas é um brasileiro com mentalidade europeia, né? Que ele foi um atleta europeu a vida inteira, a cabeça dele se desenvolveu lá. E né? o futebol ofensivo dele vem do Jorge Jesus, que é português. Quer dizer, os portugueses investiram em estudo, em ciência. Lá você tem universidades, tem cursos de futebol. Então você vê, hoje você tem o Milan, tem um português, Sérgio Conceição. O Wolverhampton tem um português, Vitor Pereira. O Fulham, times da Premier League, tem um português, Marco Silva. E o terceiro colocado do campeonato, o Nottingham Forest, tem um português, Nuno Espírito Santo. Acabou de ser demitido agora o Paulo Fonseca do Milan, né? Uhum. E deve ir para o Lyon. Né? O Textor demitiu o técnico lá, o francês deve contratar o Paulo Fonseca. Os portugueses eles ocupam espaço em time grande da França, time grande da Itália, em times pequenos e pequeno, médio na Premier League. E não tem um brasileiro. Não tem um brasileiro. Os técnicos brasileiros ficaram para trás. Essa é a minha visão. Se acomodaram nessa bolha de ótimos salários, times grandes, dança das cadeiras, estão sempre empregados em algum lugar. Eu acho que seria necessário. Agora, quem? Isso é muito difícil, porque os técnicos não priorizam seleção, né? Eles priorizam trabalhar em clubes europeus, técnicos de maior destaque. Sim. É uma sinuca para a CBF, mas eu acho que passa por aí. Nada contra o Dorival, pelo contrário, acho um bom profissional, mas eu acho que ele não está conseguindo se desenvolver. É bem preocupante. Material humano, eu acho que não é a melhor geração da história, mas é melhor do que a maioria dos adversários do Brasil, né? Esse é o ponto. Você joga contra quem, amigo? Eu jogo aqui com a Venezuela, Bolívia, Peru e tal. Quem que é melhor? A mesma seleção argentina. Pega a seleção argentina, os jogadores brasileiros. A Argentina não tem uma geração superior. Uma posição ou outra, você pode encontrar um jogador melhor, outro mais ou menos igual. Tal. Até porque o Messi está próximo do final, né? O Messi não vai jogar a vida inteira. O Messi está jogando futebol recreativo agora. Estados Unidos não é futebol. Você vê os gols que ele faz lá? Sim. Ninguém marca. É um jogo mais leve, né, cara? É um jogo mais de espetáculo. Não tem uma pegada de um jogo de uma liga. Aqui mesmo no Brasil. O jogo é muito mais forte. O Soares foi em busca do que lá? Morar em Miami, ficar em paz lá e jogar um campeonato mais tranquilo. Não joga no gramado sintético e tal. Sim. Foi isso que o Diego recusou lá na oferta do Orlando City na época. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com não é uma mentoria, é um workshop, né, exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.